Rivotril, Venvanse, Ritalina e Zolpidem. Talvez você conheça algum desses nomes por já ter utilizado algum desses remédios ou por ter alguém próximo a você, da sua família ou seus amigos, que utilizam neste momento uma dessas medicações. Bom, o vídeo de hoje é sobre a automedicação psiquiátrica de algumas medicações como essa que eu citei e os perigos que isso envolve. Então vem comigo que o vídeo hoje tá muito bom. Mas antes de mais nada, o canal tá chegando agora a 20 mil inscritos e eu gostaria de te pedir uma coisa. Você já indicou o canal Pedro Psicólogo para alguém? Se você já tá aqui comigo há bastante tempo, eu peço que você faça isso. Afinal de contas, você vem aqui semana após semana consumir meu conteúdo. Indica esse vídeo, indica os próximos vídeos para os seus colegas. Eu acredito que vai ser de grande utilidade você fazer isso. E se você tá chegando aqui agora, não sai desse vídeo sem se inscrever no canal, porque eu garanto que se esse tema te interessa, vários outros vídeos do canal também vão te interessar. Pra gente falar um pouquinho sobre automedicação psiquiátrica, a gente primeiro precisa entender o que são os medicamentos psiquiátricos. Convenhamos, automedicação é algo muito cultural do brasileiro. A gente faz muito isso, infelizmente. Mas quais são os medicamentos psiquiátricos e por que a automedicação psiquiátrica tem consequências piores do que a automedicação de um analgésico, por exemplo? Quando a gente fala sobre medicações psiquiátricas, geralmente nós estamos falando sobre algumas classes de medicamentos. Primeiramente, os antidepressivos, dentre os quais eu acredito que os mais famosos são os que terminam com a terminação PAN, clonazepam, alprazolam e outros mais. Esses medicamentos são inibidores seletivos de recaptação de serotonina, também conhecido com a sigla ISRS. Eu falo um pouco sobre esses medicamentos no vídeo que eu fiz semana passada sobre neurotransmissores. Mas para que servem os inibidores seletivos de recaptação de serotonina? Basicamente para aumentar os níveis de serotonina no cérebro. E como eu expliquei no vídeo passado, pacientes com transtorno depressivo, seja ele o unipolar, também conhecido como transtorno depressivo maior, seja ele o transtorno bipolar, né, que nós conhecemos tanto o tipo 1 quanto o tipo 2, eles têm fases depressivas muito fortes e aí, basicamente, os antidepressivos melhoram o humor do paciente através do aumento de serotonina no cérebro. Uma outra classe de medicamento muito conhecida também é a dos antipsicóticos, que são basicamente remédios utilizados no tratamento de transtornos que têm episódios psicóticos, como esquizofrenia, transtorno de personalidade paranoide. Então, esses remédios ajudam com que o paciente não tenha episódios psicóticos. Existem também os estabilizantes de humor, que também são utilizados no tratamento de pacientes com transtorno de humor bipolar. Então, todos esses medicamentos que eu falei, eles auxiliam na regulação do humor. Mas, de longe, as três classes de medicamento mais utilizadas, principalmente no que tange a automedicação, são os ansiolíticos, os hipnóticos e os estimulantes cerebrais. Os ansiolíticos são basicamente aquelas medicações que nos acalmam, que ajudam a diminuir os níveis de noradrenalina e faz com que os transtornos de ansiedade passem um pouco mais, as crises de ansiedade passem um pouco mais. Os hipnóticos nos relaxam, nos acalmam também, mas gerando sonolência. Eles são muito utilizados por pessoas que dormem pouco, têm dificuldade para dormir, que têm insônia. O Zolpidem estaria, por exemplo, nessa classe de medicamentos. E os estimulantes cerebrais são as famosas anfetaminas e variações dela, né, que são Ritalina, Venvanse e Adderall. Esses medicamentos que estimulam o cérebro, eles são muito utilizados no tratamento de pacientes com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH, que tem sido muito discutido atualmente e que eu também já produzi vídeo no canal falando sobre. E aí o que motivou muito desse vídeo foi um artigo que eu li do The New York Times, eu vou deixar na descrição para vocês poderem ler na íntegra, em que ele falava sobre uma epidemia de uso de um neuroestimulante chamado Adderall. Então essa epidemia que está acontecendo nos Estados Unidos tem gerado uma série de problemas para a saúde pública americana. Para quem não sabe, o Adderall é um desses medicamentos chamados de neuroestimulantes, né, ou estimulantes cerebrais, que ajudam a capacidade da concentração, do foco, de você conseguir aumentar um pouco mais a sua produtividade. Então isso é utilizado principalmente para pacientes com TDAH porque ele aumenta a capacidade de dopamina no
cérebro. E, como eu falei no vídeo do TDAH, pacientes com esse transtorno têm uma diminuição natural de dopamina. Então, esses medicamentos, eles auxiliam na estabilização desse neurotransmissor no cérebro dos pacientes com TDAH. Porém, o que se percebe é que uma série de pessoas nos Estados Unidos têm utilizado o Adderall, a Ritalina e vários outros neuroestimulantes sem nem sequer ter um diagnóstico de TDAH. E aí eu te pergunto, será que isso é um problema que só está acontecendo nos Estados Unidos ou será que isso é um problema que acontece no nosso território também? Vale ressaltar que, assim como o Adderall, a Ritalina e o Venvanse também são variações das anfetaminas e também ajudam mais ou menos da mesma maneira que o Adderall. Antes de eu falar um pouco mais sobre isso, eu queria pedir para você deixar seu like, tá? É muito importante que você faça isso para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Então, por favor, faz isso agora, não vai te custar nada, tá bom? E teve duas coisas na matéria que me chamaram bastante atenção. A primeira delas dizia que, justamente devido a esse uso excessivo do Adderall, muitas pessoas que têm o TDAH de fato estavam tendo uma certa dificuldade de conseguir esse medicamento. A saída dele estava sendo tão grande, né, e tão displicente que pessoas sem o TDAH estavam utilizando bastante esse medicamento e pessoas com TDAH não estavam encontrando. Uma outra questão que eu achei muito interessante na matéria é que usuários do Adderall estavam se sentindo cada vez menos beneficiados pelo remédio, como se o remédio estivesse parando de fazer efeito. Eles estavam gerando uma certa tolerância à medicação. E isso fazia com que eles tivessem que recorrer a doses cada vez mais altas do remédio para que eles realmente sentissem algum tipo de resultado benéfico para eles. Não é nada muito diferente do que acontece com o uso de drogas ilícitas, vamos combinar, né? E aí a gente entra no primeiro problema da automedicação, que é a questão da tolerância. Quando você toma um remédio psiquiátrico sem o acompanhamento de um profissional de saúde mental, especificamente sem o acompanhamento de um psiquiatra, você pode gerar uma tolerância a essa medicação. Isso tem acontecido razoavelmente com frequência em pessoas se automedicando com Ritalina e com Venvanse também. Um segundo ponto, você gera uma certa dependência, se não química, mais psicológica. Exemplo, vamos supor que você não tem TDAH, mas você está utilizando os neuroestimulantes para ser mais concentrado, mais disciplinado nos teus estudos ou no teu trabalho, para conseguir lidar com as atividades mais chatas do teu dia a dia. Quando você para, você acha que você não consegue mais se concentrar. Talvez nem tanto por conta do vício, mas porque você realmente acha que você não vai conseguir dar conta se você não tomar um remédio que te auxilie nisso. É como se fosse um viés psicológico que faz com que você basicamente se torne dependente do remédio, não necessariamente em termos químicos, mas em termos psicológicos. Então você para de acreditar que só com as suas capacidades você consegue dar conta daquilo ali. E aí você vai e recorre mais e mais vezes ao estimulante cerebral. Um outro problema da automedicação é a questão da interação medicamentosa. Quando a gente estuda um pouco mais sobre psicofarmacologia, a gente entende que algumas substâncias químicas não podem estar no nosso corpo juntamente com outras substâncias químicas, porque essa interação das duas, uma, ou faz com que nenhuma delas funcione, uma anula a outra, ou gera um problema muito pior para a pessoa, como por exemplo uma intoxicação. Então, essas são questões que quem se automedica não tem entendimento. Às vezes você tem um transtorno de ansiedade, aí você toma um Rivotril, e aí o Rivotril faz muito bem para você. O que que você faz? Como o Rivotril te fez bem, você pega esse mesmo remédio e entrega para um vizinho, para um colega que também tem um transtorno de ansiedade, às vezes na melhor das intenções, achando que esse remédio vai fazer bem para ele também. Só que você não entende que ele tem um organismo totalmente diferente do teu. Pode ser que algo na composição da medicação faça com que ele tenha uma reação alérgica, que é um outro problema da automedicação. Eu lembro que uma vez eu fui me automedicar tomando um ibuprofeno e eu passei muito mal. Eu fiz uma viagem com a minha família, eu estava em Gramado e eu acabei tomando ibuprofeno e fiquei todo empolotado. Resultado, eu acabei perdendo boa parte da viagem, indo ao hospital, tendo que tomar soro e antialérgico. Então, todos esses problemas são decorrência de uma automedicação, de um uso inadequado de medicamentos que não deveriam estar sendo utilizados por conta própria, mas apenas mediante acompanhamento médico. E como o meu
meu papel às vezes é problematizar essas questões, eu queria trazer a primeira problematização da automedicação. Além das questões concretas que eu acabei de falar, né, de problemas de saúde que você pode ter, inclusive agravando o teu problema de ordem mental, uma coisa que você precisa entender é que quando você toma uma medicação, muitas vezes você apenas está mascarando o problema, você não está resolvendo ele. É fato que uma medicação pode melhorar alguns sintomas naquele momento, pode te ajudar de alguma maneira, mas depois que você parar de usar aquela medicação, o problema ainda vai estar ali. E o teu problema que inicialmente poderia facilmente ser resolvido através de uma mudança comportamental, através de mudanças de hábito, acaba se cronificando, ou seja, acaba se tornando um problema crônico porque você colocou substâncias químicas para te auxiliar, achando que seria mais fácil de enfrentar esses problemas. É o caso do cara que não tem TDAH e que utiliza neuroestimulante, achando que isso vai fazer com que ele passe mais rápido num concurso público, ou achando que isso vai fazer com que ele trabalhe mais produtivamente. Gente, às vezes o que funciona no longo prazo é a questão da mudança de hábitos. Eu falo muito sobre hábitos aqui porque mudança de hábito é o que realmente transforma as nossas vidas. Mas veja, é muito mais fácil, né, eu colocar um hipnótico na boca, eu tomar um Zolpidem, por exemplo, do que eu fazer uma higienização do sono, do que eu observar o que está fazendo eu dormir tão mal, ou eu ter tanta insônia. É uma ansiedade, é uma baixa produção de melatonina, é o que? É muito mais fácil eu tomar antidepressivo ou tomar ansiolítico ao invés de começar a fazer uma atividade física, ao invés de fazer uma reeducação alimentar com um nutricionista, por exemplo. Esse é que é o grande ponto. Os hábitos, eles são muito mais difíceis do que a automedicação. A automedicação é simplesmente você pegar uma pílula, uma cápsula de remédio, tomar e pronto. Hábitos demandam muito mais esforço, demandam muito mais dedicação, só que a gente está muito acostumado, muito mal acostumado a não se esforçar para nada, basicamente. A gente quer tudo muito fácil e muito rápido, sendo que mudanças significativas e duradouras demandam tempo e esforço. Não tem como você fugir muito disso, sabe? E uma outra problematização que eu gostaria de trazer para vocês é a seguinte: tem pessoas que são muito conservadoras quanto ao uso das drogas ilícitas. E sem querer colocar aqui como um juiz de valor se isso é certo ou errado, eu acho no mínimo paradoxal e hipócrita uma pessoa ser tão contra essas drogas ilícitas, mas tomar drogas lícitas de forma indiscriminada e sem acompanhamento médico. Um Venvanse, uma Ritalina, um Zolpidem, um Rivotril podem ser legalizados pela legislação brasileira, mas eles não deixam de ser drogas. São drogas psicoativas, são psicotrópicos, psicofármacos e que precisam de prescrição médica na grande maioria das vezes. Então, para pensar um pouco, se você é uma pessoa mais conservadora que odeia a ideia de uso de drogas ilícitas, você pode estar se viciando, toque em drogas lícitas. Por último, eu queria que você refletisse um pouco sobre aquelas pessoas que você conhece, talvez são da sua família ou são seus amigos, que estão se automedicando nesse momento, seja com antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos, estabilizantes de humor ou neuroestimulantes. O que você pode fazer para ajudar essas pessoas a pararem com isso? Primeira coisa é alertá-las. Fala para elas sobre os riscos que elas estão passando ao se automedicar, ao tomar medicações psiquiátricas sem a prescrição médica. Manda esse vídeo para elas, talvez seja uma forma de conscientizá-las. Segundo, se elas já estão fazendo o consumo há muitos anos, né? Acontecia muito isso quando eu trabalhava na atenção básica, né? No Sistema Único de Saúde. Eu atendia pacientes que estavam tomando Rivotril há anos, só que eles só foram no primeiro mês ou no segundo mês de tratamento para um psiquiatra. Oriente essas pessoas a buscarem um psiquiatra, para que, juntamente com esse profissional, elas possam ir fazendo um desmame, ou até mesmo uma troca de medicação se for necessária. Porque questões de posologia, como dosagem, tempo de duração que você toma uma medicação, o avanço ou o desmame em termos de medicações, tudo isso precisa ser feito com um psiquiatra que entende bem o mecanismo de ação de cada um desses remédios, dessas substâncias, e vai poder orientar o paciente a fazer esse desmame, a fazer um tratamento realmente eficaz e que busque a eliminação do uso dessa medicação, se for possível. E em terceiro e último lugar, sugiro a psicoterapia. Eu não sou o tipo de profissional que sempre descarta o uso da medicação psiquiátrica. Na verdade, quando eu vejo que só a psicoterapia não está sendo suficiente para tratar um paciente meu, eu sou o primeiro que diz: olha, talvez você precise também fazer uma consulta com um psiquiatra.
psiquiatra para te auxiliar a sair desse estágio, a sair desse lugar que você se encontra. E depois a gente vai tirando essa medicação com o acompanhamento dele. Mas, gente, é surreal a quantidade de coisas que dá para você tratar no que tange a esfera mental apenas com o uso de uma boa e velha psicoterapia. Muitas coisas que você está aí se medicando há anos, você poderia ter resolvido muito mais facilmente, até de forma mais barata, fazendo psicoterapia. Então, recomendo um bom profissional de psicologia para essa pessoa que está se automedicando, ou se é você que está fazendo isso, pensa seriamente na possibilidade de começar uma psicoterapia, porque isso pode fazer com que você deixe esses remédios que te acompanham há tanto tempo. E para você que não se automedica, mas está pensando em fazer isso, lembre-se de uma coisa: é muito mais provável que você tenha prejuízos fazendo automedicação do que benefícios. Num primeiro momento pode ser muito mais fácil e, portanto, tentador recorrer a uma medicação, mas pode ter certeza que os efeitos colaterais disso podem ser tão catastróficos que você vai se arrepender amargamente de ter colocado uma cápsula de remédio psiquiátrico na boca sem o auxílio de um profissional. Então, o vídeo de hoje é sobre isso. É um alerta para vocês que conhecem pessoas ou que estão se automedicando. Pare, procure outros meios e jamais faça isso sem o auxílio de um profissional.